Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje iremos aprender como criarmos uma list box no Tkinter. Estou a me referir a esta caixa aqui. O list box é usado para exibir diferentes tipos de itens no Tkinter. E esses itens aqui, elas podem ser selecionados pelo usuário de acordo com os requisitos que nós iremos passar para esta list box. Então, para se criar esta list box aqui, tem alguma sintaxe que nós devemos seguir para que ela seja criada no Tkinter. Mas antes de tudo, como sempre, peço que se inscreva no canal e que também dê um like no vídeo, que possas partilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então, voltando nas aulas, iremos ver a sintaxe de como iremos criar a list box no Tkinter. Então, isto será deste jeito. Esta é a sintaxe que nos permite criar uma list box no Tkinter. Como qualquer outra ferramenta do Tkinter, primeiramente iremos criar uma variável e depois iremos passar a instância daquela ferramenta que nós desejamos criar. E depois iremos posicioná-la para dentro da janela em que nós desejamos. E depois daí, iremos passar a uma dessas propriedades, como o background, o foreground, o age, o width e font, etc. E depois disso também devemos posicioná-la para o lado da janela em que nós desejamos que ela esteja localizada. Então, por que usar uma list box? Imagina que você tem alguns itens dentro de uma lista. E esses itens, esses valores não são constantes. Você está sempre, em todo momento, deletar alguns itens, adicionar alguns itens, como também mudar alguns itens. Então, usar o list box para este caso seria a melhor opção, porque o list box ele nos permite efetuar algumas operações como inserir, deletar e modificar. Então, neste caso, você simplesmente irá passar esses itens para dentro dessa list box e depois disso pega essa list box, põe lá dentro da janela da sua aplicação. E neste caso, por exemplo, se você deseja alterar este item aqui, simplesmente irás clicar nela e depois poderás fazer as alterações que você bem entender. Como também podes inserir novos elementos para dentro da list box, ou então podes também deletar elementos dentro da list box. Então, na prática, isto seria desse jeito. Aqui temos uma janela já criada com as seguintes configurações. O título de list box e temos a largura de 250 e a altura de 200. Então, irei rodar isto para podermos ver. Vamos lá ver. Está aqui essa janela. Então, para adicionarmos um list box dentro dessa janela seria desse jeito, de acordo com a nossa sintaxe. List box, primeiramente teremos que criar uma variável e depois disso teremos que passar a instância da ferramenta list box, que é o list box, e depois teremos que posicioná-la para dentro da janela, que vai ser desse jeito, janela, que nós acabamos de criar. E daqui, como seguindo a nossa sintaxe, aqui podemos passar qualquer método que nós bem entendemos, ou melhor dizer, qualquer propriedade que nós bem entendemos. Por enquanto, irei ainda passar simplesmente a propriedade que nos permite dar altura no list box. Então, isso vai ser age, será igual a, irei dar uma altura de 8 e salvar. E agora, depois disso, devemos colocá-la para algum canto dentro da nossa janela. E irei usar o sistema grid, que vai ser o list box.grid, onde será, irei passar no row 0, vírgula, e aqui a coluna será 0 também, salvar, e depois disso simplesmente irei rodar o programa para ver o nosso resultado. Como podemos ver, aqui temos a nossa list box, mas só que ela está vazia. Então agora iremos aprender a como inserirmos elementos para dentro da list box. Para se inserir elemento, usa-se o método insert, que é este método aqui. E aqui temos um exemplo que nos permite usar o método insert para inserirmos elementos para dentro da list box. Temos que pegar a nossa list box e depois usá-la juntamente com o método insert. Então, neste caso será o listbox.insert e depois, dentro do insert, devemos passar alguns parâmetros, como o primeiro parâmetro no método insert indica-nos a posição, ou melhor dizer, o index. E o segundo parâmetro é o item que nós desejamos enviar. Como por exemplo, temos aqui, esse aqui é o nosso list box. Aqui, o 0, vindo aqui no método insert, o 0 representa o index, ou melhor dizer, a posição, que é aqui o primeiro parâmetro. E aqui temos o PHP. O PHP aqui representa o item, esse item aqui que será inserido para dentro da list box. Então aqui o PHP, ele está sendo inserido na posição 0, que é aqui da list box, e aqui é o item. Então, como podemos ver aqui na nossa janela, o PHP foi inserido aqui na posição 0 e aqui está o item que é o PHP. Então, na prática, isto será deste jeito.
Temos aqui a nossa list box, simplesmente temos que fazer isso, list box ponto insert e abrimos e fechamos. E como havíamos dito, aqui primeiramente temos que passar o nosso index, que é este aqui é o index 0. Então aqui, como não tem nenhum item, irei passá-lo para o index 0, e depois aqui, em seguida irei passar o item que eu desejo que seja inserido na list box. Então aqui vai ser o PHP, vamos lá ver, vai ser o PHP, desse jeito. E depois simplesmente terei que rodar o programa e ver o resultado. Vamos lá rodar. Rodando. Está aqui. Obtemos o nosso resultado. O PHP foi inserido na nossa list box com sucesso. Na posição 0 e como primeiro item. E então, para se inserir mais de um item dentro da list box, isto fica deste jeito. Simplesmente irei copiar e colar de novo. Irei inserir um total de 3 itens, então vai ser o PHP aqui como está na posição 0, e esse aqui, o segundo item, vai estar na posição 2, e aqui o terceiro item estará localizado na posição 3. Como nós sabemos, na programação começa a ser contado 0, 1 e 2, então quer dizer que aqui é 1, 2 e 3. Então aqui em vez de PHP, irei passá-lo, deixa-me ver, vou usar o Python, e aqui o terceiro item, vou usar o MySQL, MySQL, ok, está certo, salvar, e depois irei rodar o programa. Podemos ver aqui, temos os itens que foram inseridos, está aqui o PHP, o Python e o MySQL. Imagine que você gostaria de inserir novos itens para a list box, só que você não sabe qual é o último index que foi inserido na list box. Estou me referindo a esses indexes aqui. Então, para se inserir novos itens na list box sem usarmos esses indexes aqui, usa-se a seguinte forma. Esta aqui é a nossa sintaxe. E para se inserir novos itens dentro da nossa list box, sem termos que passar os valores da index aqui, como estamos a ver aqui, simplesmente aqui no método insert, em vez de passarmos o valor da index, passa-se aqui, esta palavra aqui, o end, que quer dizer fim, e depois aqui em seguida passa-se o item que nós desejamos que seja inserido dentro da list box. Aqui o end quer dizer que o item será inserto no fim da lista. Não importa aqui o elemento que estará lá, mas cada vez que você usa o end, pode ser qualquer item que você quiser passar, ele sempre será inserido aqui no fim da lista. Então neste caso aqui o PHP será inserido aqui no index número 3, aqui no fim da lista. Como podemos ver aqui no nosso exemplo, que está aqui, o PHP foi inserido aqui como o último elemento da lista. Então na prática isto vai ser desse jeito. Esta aqui é a nossa list box, então simplesmente irei copiar isto aqui. Para poder inserir novo elemento, irei fazer isto. List box insert. Em vez de passar a posição do index, simplesmente irei passar aqui essa palavra end. E depois aqui, em seguida, irei passar o elemento que eu gostaria que seja inserido na nossa list box. Então aqui vai ser, em vez de MySQL, já tenho aqui PHP, Python, MySQL, então vou usar Java. E salvar. Irei rodar o programa para ver o resultado. Como temos aqui, o Java foi inserido no fim da nossa lista. Este aqui é um exemplo prático que nos mostra como inserimos uma lista dentro da list box. Temos aqui esta variável aqui, que é uma lista de linguagem de programação, que tem o JS, Java e C++. E aqui neste exemplo usou-se o for loop para fazer a interação dentro dessa lista. E então, iremos tentar este exemplo aqui na prática para vermos como iremos fazer. Então isto aqui vai ser desse jeito. Primeiramente irei criar uma lista. Então vai ser item, a lista, criar uma lista. Irei criar, vamos lá ver. Vou passar aqui o JS. Depois do JS irei passar mais um outro que é o Java. E depois irei passar mais uma outra linguagem que vai ser o C++. E salvar. Esta aqui é a nossa lista que temos. Então para inserir elementos dessa lista aqui para dentro da list box, vai ser da seguinte maneira: for i in items, dois pontos. Isto vai ser, teremos que pegar aqui a nossa list box, que vai ser igual a list box ponto, como sempre, o método insert,
que aqui o método insert, vamos usar aqui o método end, porque não sabemos qual é o último index da nossa list box, vai ser o end, e depois passamos o elemento que nós iremos pegar dentro daqui, da nossa lista, para dentro da list box. Então isso vai ser assim, passa aqui o i e salva-se. Depois disso, simplesmente teremos que rodar o programa para ver qual será o nosso resultado. Como podemos ver aqui, temos aqui o nosso resultado. Ele inseriu o JavaScript, o JS, o Java e o C++. Para além do método insert, o listbox também nos oferece alguns outros métodos, como podemos ver aqui. Temos aqui o método get. O método get nos permite obter valores que estão dentro da listbox. Temos aqui o primeiro exemplo usando o método get, que é o listbox.getArchive. Usando este caso aqui, ele irá obter o valor do primeiro elemento que estiver aqui na nossa listbox, que estiver na posição 0. Como podemos ver aqui, neste caso aqui, se virmos aqui na nossa janela, ele irá obter o GS. E temos aqui um outro exemplo mais, que é o listbox.get, e dentro dele passamos um parâmetro. Então, usando o get com o listbox, se passamos algum parâmetro, este parâmetro aqui terá que ser o index da listbox, dos itens que estiverem dentro da listbox. Então aqui passamos o 1, então neste caso aqui estamos a passar aqui este item aqui, que está aqui neste index número 1. Então, se vemos aqui na nossa janela, e o valor que nós iremos obter será Java. E temos aqui por fim o último, que é o listbox.get 1,2. E neste caso aqui, ele irá obter os valores que tiverem no intervalo de 1 a 2. Vamos ver aqui, temos aqui o listbox. Aqui usamos o listbox.get 1,2, então isso vai ser, ele vai obter os valores que tiverem entre esse intervalo aqui entre 1 e 2. E neste caso aqui, ele vai obter este item aqui e este. E vindo aqui na janela, neste caso ele vai obter o Java e o JavaScript. Se nós passamos aqui, em vez de 1, passássemos o 0,2, então neste caso ele teria obtido este valor aqui, o item que está na posição 0, e depois vai passar aqui o item também que está na posição 1 e o 2. Então, quer dizer, valores entre 0 a 2, tudo que estiver dentro deste intervalo, ele irá obter. Então, irei demonstrar na prática para ver como é que isto fica. Vamos lá ver. Irei manter aqui tudo do jeito que está, simplesmente irei fazer uso do método get, vai ser listbox.get. Abrir e fechar. Active o primeiro. E terei que imprimir isto aqui para podermos ver o nosso resultado. Então vai ser print, abre e fecho aqui e salvar. Então vou puxar aqui mais um pouquinho para podermos ver e irei rodar o programa. Vai lá ver. Como podemos ver aqui, o PHP foi imprimido. O PHP ele foi imprimido porque, se vemos aqui na nossa sintaxe, ele aqui, o get, o listbox.getActive, ele obtém o primeiro item, ou melhor dizer, o item que estiver em primeiro lugar na nossa listbox será obtido. E aqui na nossa listbox, o primeiro item que nós temos aqui é o PHP. E agora, em vez de o active, vamos passar lá um parâmetro, vamos lá ver, o 1, e salvar. E vamos rodar o programa. Podemos ver que o Python foi imprimido. Python está na posição 1. Então, esse aqui, o PHP está na posição 0 e o Python está na posição 1. Agora aqui, em vez de 1, vamos passar lá um intervalo entre 1 a 3. Salvar. E rodar o programa. Como podemos ver aqui, ele nos retornou um tuple de elementos que estão entre intervalo de 1 a 3. Então, neste caso é o Python, o MySQL e o JS. O Python está na posição 1 e o JS está na posição 3. Em seguida, irei demonstrar um exemplo mais prático que irá usar o método get, que cada vez que eu seleciono um item e clicar num botão, ele irá obter o valor daquele item que foi selecionado dentro da listbox. Então, para isso, irei criar uma função que vai ser def, irei chamá-la de teste, porque simplesmente estarei a testar, que vai ser igual a 2 pontos e descer um baixo. Então, aqui irei imprimir simplesmente aqui o valor que será obtido, que vai ser aqui o print get, cortar, e vou passar lá para dentro dessa função aqui. Salvar. Aqui em vez de get, irei usar o active.
Active. Está aqui. E salvar. E aqui irei criar o botão que cada vez que eu irei clicar, ele irá imprimir o valor do item que estiver selecionado dentro da nossa list box. Então isto vai ser, este botão irei chamá-lo de B, que vai ser igual a button. Irei abrir e chamar, irei passar dentro da nossa janela. E teste, onde será igual a, irei chamá-la simplesmente de imprimir. E salvar. Depois terei que posicionar este botão, vai lá b.grid. Irei passar o row, onde será igual a 0. Não, irei pô-lo no row 1 e a coluna 0. Depois irei salvar. E em seguida irei passar esta função aqui, o teste, para dentro deste botão, que cada vez que eu clique no botão, ele irá executar a função teste. Então isto vai ser command, onde será igual a nome da função. E salvar. Então, em seguida irei executar, vamos lá ver o que temos. Temos aqui o nosso valor. Irei clicar em imprimir, está aqui, ele imprimiu o PHP. Se eu clicar de novo em imprimir, ele imprimiu de novo o PHP. E agora irei selecionar um valor diferente, como em Python, imprimir, está aqui, ele imprimiu o valor selecionado, que é o Python. Selecionar um outro, clicar em imprimir, está aqui, imprimiu o Java, MySQL, imprimiu o MySQL. Então, irei criar um label que irei pôr aqui, sempre cada vez que eu irei imprimir, clicar em imprimir, ele irá imprimir aqui, em vez de imprimir aqui no nosso console. Então isto vai ser, em vez disso aqui, simplesmente irei copiar isto, vir dentro da função, colar e fazer algumas alterações. Em vez de B fica L para label, em vez de button fica label. E aqui esse comando sai, terei que passar o width, onde será igual a, irei dar uns 10, acho que vai ser suficiente. Não, vou dar um 20. Aqui terei que usar vírgula. E irei salvar. Aqui em vez de fica mesmo no row 0. E aqui fica na coluna 1. Salvar. Aqui em vez de imprimir este texto, eu gostaria que ele imprimisse isto aqui. Irei simplesmente copiar isto. Bem. E cola aqui. Salvar. Vamos lá testar. Está aqui. Cliquei em imprimir. Clicou PHP. MySQL. MySQL. Python. Python. E aqui. E por fim temos aqui o último método, que é o delete. O delete nos permite deletar itens dentro da nossa list box. E temos aqui algumas maneiras de como usar o método delete. Temos aqui o delete, abrir dentro de parênteses temos o início e o fim. E o início e o fim nos indica o intervalo que nós desejamos apagar os itens dentro da list box. Por exemplo, se eu passar aqui o 0 e aqui para o fim como o 2, ele irá apagar itens começando do 0 e terminando no 2. E temos aqui o outro, que é o delete anchor. Delete anchor nos permite apagar os itens que nós iremos selecionar. Por exemplo, se eu selecionar aqui o Java e clicar no botão delete, ele irá deletar simplesmente o Java. E se eu selecionar o C# e depois clicar no botão delete, ele irá deletar o C++, desculpa. E tem mais aqui um outro método por baixo, que é o delete, e passou-se um parâmetro aqui, que é o index dos itens que estão dentro da list box. Passou-se 2. Então o 2 aqui, neste caso, ele irá deletar o C++. E por fim temos aqui um outro, que é o excluir todos, que é simplesmente o delete, passa o 0 e o end. Então quer dizer que irá começar do 0 até no fim da nossa list box. Então irei demonstrar alguns exemplos usando o delete. Para usar o método delete, aqui neste botão, em vez de imprimir, simplesmente irei escrever deletar e salvar. E aqui irei usar simplesmente a mesma função e depois virei aqui dentro. Em vez de imprimirmos tudo isso aqui, irei simplesmente deletar
Então, quero que cada vez que eu clique no nosso botão, ele faça a ação que eu desejo. Então, irei usar o primeiro método que vai ser o listbox, ponto delete, onde vai ser abrir e fechar. Irei usar o primeiro método que é vou passar aqui o início 1, e para terminar no 3 e salvar. Vamos lá ver, executar o programa. Tá aqui. Eu gostaria de eliminar os itens que estão aqui entre Python até o 3. Python está no 1, 2, 3. Então deve ser o Python, MySQL e o GS que devem ser deletados. Então vamos lá ver, clicar. Como podemos ver, todos foram eliminados. Então aqui neste caso o PHP passa a ser 0, o Java passa a ser 1 e o C++ passa a ser 3. Se eu clicar, e foi também. Agora, em vez daqui de passar o intervalo, irei passar simplesmente um único parâmetro, que é 1, salvar, executar. O elemento que estiver na posição 1 é o Python, então neste caso vai ser, Python foi. Agora é o MySQL foi, e GS agora que está na posição 1, agora é o Java, e sempre assim, até que parou. E aqui, em vez disso, irei usar o Anchor. O Anchor irá deletar o elemento que nós selecionamos dentro da nossa list box. Então este vai ser, está aqui. Se eu clicar, ele não irá deletar nada, porque nada foi selecionado. Mas se eu selecionar aqui qualquer elemento, selecionar MySQL e clicar, deletou MySQL. Selecionei Python, clicar, deletou Python. Selecionei C++, ele irá deletar C++. E temos o último método que irá deletar tudo que estiver dentro da nossa list box. Então este vai ser usa-se desse jeito 0, depois aqui passa a ser o end, que é do princípio, do começo até ao fim. Executar, vamos lá ver, se eu clicar, pum, tudo foi. Pessoal, irei parar por aqui. Esta aqui foi a nossa aula sobre o Listbox no Tkinter. E como sempre, peço que se inscreva no canal, que dê um like no vídeo e que possas partilhar esse vídeo em suas redes sociais. E também ativa o sino para que possas receber notificações de novos vídeos que irei lançar. Eu sou o João Futi e este é o canal Programador Angolano. Fui, muito obrigado.